E hoje continuamos com a série de entrevistas visando as eleições de outubro. Nosso convidado hoje é o Marcos Dantas. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Marcos, você já disputou quantas eleições? Anselmo, Márcia, um prazer estar aqui com vocês, conversando com vocês e com os nossos ouvintes. Essa é a minha terceira eleição. Em 2018 eu fui candidato a deputado federal. Quase entrei, fiquei na suplência do nosso partido, na época o PSL. Em 2020 eu fui candidato a prefeito aqui de Jundiaí. Tive uma boa votação, mas enfim, para um estreante, a máquina levou todas as fichas e nós não ganhamos. Mas enfim, essa é a terceira eleição que nós pretendemos disputar. Hoje sou pré-candidato na convenção, que se for homologado o meu nome, aí serei candidato, nesse caso, a deputado federal. A sua profissão qual que é? Eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil há quase 3 décadas, então meu trabalho é correr atrás de bandido de colarinho branco, de caixa 2, de todas essas questões aí que afligem o povo brasileiro, desvios de recursos e também de impostos. E no caso, também como aduaneiro, a Receita Federal também tem esse papel nas aduanas, nas fronteiras. Na proteção de fronteira nós temos a questão do combate à entrada de armas, à entrada de drogas. Então, em todos esses anos a gente trabalhou muito em todas essas situações. E trabalhei na Lava Jato, que talvez seja dessas, talvez a atividade mais importante que eu exerci. Tá, eu vou fazer só uma observação. Opa! Esse negócio de cobrar imposto, você não deve ter muito comerciante, industrial, amigo, né? Tenho amigos entusiastas da nossa pré-candidatura, porque uma das principais pautas nossas é exatamente uma redução da carga tributária. Nós defendemos, nós auditores fiscais somos os principais agentes a defender a redução da carga tributária e mais do que a redução da carga tributária, simplificação da carga tributária. Hoje, para o brasileiro, é muito difícil, porque além de pagar muito imposto, é muito difícil pagar. Então, assim, a Receita Federal impõe, não só a Receita, mas o fisco estadual e os fiscos municipais, criam uma série de leis, uma série de portarias que dificulta a vida do empresário. Então, se ele, inclusive, tem negócios em outros estados, aí ele está numa situação muito difícil, tem que contratar um batalhão de contadores. Então, uma das nossas principais pautas é simplificação da carga tributária e redução na medida em que você racionaliza o sistema. Márcia. Cada eleição é uma eleição. Sim. Embora o senhor tenha quase entrado na disputa à federal, agora é um outro eleitor que o senhor vai estar falando. Sim. Como dialogar para esse eleitor no momento em que nós estamos vivendo uma política polarizada? Veja bem, existe uma grande dificuldade, eu concordo com você. Hoje, o Brasil, nós temos esquerda, direita, o bem e o mal, e cada um acha que é o bem e acha que o outro é o mal. E a gente entende que não, que a política é a arte do diálogo, é a arte de você construir a partir, eventualmente, de situações que aparentemente são antagônicas. E a ideia nossa é exatamente dialogar, conversar com as pessoas olho no olho, com cada uma delas, nós estamos fazendo isso. A nossa ideia é visitar as pessoas nos bairros, nas comunidades carentes, estamos fazendo isso. Já fizemos na eleição de prefeito. Eu aqui em Jundiaí, eu fui praticamente em todas as comunidades. Não tem uma que eu digo, não fui, não vale a pena. Fui em todas. Desde as menores, como por exemplo Tijuco Preto, que é muito distante, Meiasaço, uma comunidade muito carente, o Ivoturucaia, muito distante. Não, fui em todas. O Vetor Oeste, enfim, participamos de todo esse processo, olhando no olho das pessoas, conversando com as pessoas, apesar das dificuldades que a pandemia impunha, né? De máscara, então, aquela dificuldade natural, mas a nossa ideia é essa, conversar com as pessoas, tentar buscar consensos. Fugir dessa polarização de bem e mal, direita e esquerda. Nós queremos buscar uma política que seja boa para a cidade, boa para a região, boa para as pessoas. E não tem outra forma. É conversar e tentar criar um consenso. Você falou que em 2018 você quase chegou lá. Opa! Pelo PSL. Isso. Havia uma onda bolsonarista, sim. tanto que o Bolsonaro se tornou presidente. Essa onda, ela, não vou dizer que ela acabou, ela arrefeceu, ela esfriou muito. O Bolsonaro não está mais naquele partido, está num outro partido e tal. Isso vai dificultar ou vai... tanto faz? Veja bem, o Bolsonaro, ele independia de partidos. Então, ele estava no PSL na época, eu entrei no PSL a convite do então senador Major Olímpio, que era um grande amigo, entusiasta
da nossa candidatura, ele nos ajudava muito, a nós, auditores fiscais, na cabeça dele e na nossa também, essa questão tributária tem que ser resolvida. Essa esquizofrenia, o brasileiro paga imposto demais. E a gente não sabe para onde vai, que serviços são garantidos ao povo brasileiro por tanto imposto. Então, ele tinha essa visão e ele achava que um auditor, nada melhor que um auditor que entende disso, para no Congresso Nacional propor medidas, buscar consensos através do diálogo, de um diálogo franco entre os diversos atores, entre os diversos setores, para tentar fazer isso. Mas concordo com você, aquela onda bolsonarista, ela passou, mas os valores que estavam por trás da onda bolsonarista permanecem. A ideia do patriotismo, a ideia de que nós devemos valorizar o nosso país, a ideia da valorização da família, a ideia da seriedade, da honestidade de um país decente, todos esses valores permanecem. E são os mesmos valores que ele defendia na ocasião, que eu defendo hoje. Então, assim, esse conjunto de valores, ele é atemporal e, não, apesar daquela onda, o nome passou, mas os valores permanecem. Esses são imutáveis e esse eu trago, graças a Deus, desde a minha infância, né? Meu pai, minha mãe, enfim, lá no Nordeste, lá no sertão nordestino, de onde eu venho. Você veio de onde? Eu sou do sertão da Paraíba, uma cidade que hoje se chama Santa Luzia, talvez tenha 20 mil habitantes. Então, de uma realidade... Talvez, acho que nem isso. É uma realidade muito difícil. E nós aqui em Jundiaí, que é a 17ª cidade mais rica do país, vocês não têm nem ideia do que é um sertão nordestino. E do que é o filho de um agricultor semi-analfabeto e de uma professora, trabalhava na escola pública, está hoje aqui em Jundiaí, uma cidade tão pujante e numa posição de relevo, graças a duas coisas. A minha família que apoiou e graças à escola pública. Então eu tenho uma dívida de gratidão com o povo brasileiro. Eu fui forjado na escola pública, a educação pública, que na minha época era muito boa. Eu sou de 68, então era uma escola pública de qualidade. Minha mãe era professora e meu pai era muito rígido. Então, assim, a palavra dele, a pedagogia dele era uma pedagogia avançada. Era um homem semi-analfabeto, como eu disse. Mas diz, olha, eu quero que meus filhos sejam doutor. E para isso, se tirar nota baixa, vai levar uma surra. Psicologia, olha, né? A psicologia e funciona. E se reprovar de ano, vai vir aqui para o sítio arrancar toco. Então, assim, inclusive ele demonstrou isso na prática. Olha, vai ali, arranca ali aquela árvore, você vê como é difícil. Desse dia em diante eu descobri que estudar é uma coisa maravilhosa. Você falou em cidade de 20 mil habitantes, eu vou até fazer uma brincadeira. Opa! Dizem que no Brasil cidades pequenas mantêm a população estável, né? Nunca muda. Porque toda vez que nasce uma criança, alguém foge. Tem um pouco disso mesmo. Está fora da coisa. Bom, a sua base seria aqui Jundiaí. Sim. E as cidades da região metropolitana. Jundiaí e em torno. Tá. Mas você vai fazer campanha em outros lugares também? Sim. Eu sou pré-candidato a deputado federal, portanto, vou representar todo o povo de São Paulo no Congresso Nacional. E de que forma nós pretendemos fazer isso? Das 3 formas que um deputado deve atuar. Através de mudanças na legislação, propor mudanças na legislação que sejam favoráveis ao povo, através da vigilância do dinheiro público, e aproveitando quase 30 anos que eu sou auditor fiscal, garantir que o dinheiro do povo, dos muitos impostos que o brasileiro paga, seja de fato aplicado naquilo que é de interesse do povo, não seja desviado, e também, no caso da nossa cidade, nossa região, trazendo recursos que muitas vezes ficaram em Brasília. Nós somos uma cidade muito rica, uma região muito rica, e muitas vezes acho que a gente tem descaso com verbas federais. E não pode ser assim. Nós temos condições de fazer convênios, por exemplo, no setor de turismo, que eu tenho uma tristeza de ver a nossa cidade, que tem um potencial turístico fantástico, não utilizá-lo. Por exemplo, em algumas comunidades que a gente poderia utilizar recursos federais para potencializar, para dinamizar, e não o fazemos. Talvez porque, pela pujança da nossa cidade, a gente meio que deixa de lado. Não pode. O parlamentar ele tem a obrigação de representar, de trazer recursos, de fazer convênios e de garantir aspecto político para a cidade, peso político para a cidade. E, em função disso, o meu partido, o Podemos, nós vamos lançar aqui por Jundiaí três candidatos à cidade, pessoas muito qualificadas. Um deles é o Dica Chique Chique. Exatamente. Estadual. Exatamente. Você? Nós teremos no Podemos 2 candidatos a deputado estadual. Um é o Dica Chique Chique, que você bem falou, um vereador, um jovem,
alguém dinâmico, que tem uma energia, Já que está nas comunidades. Inclusive o Dica aqui. Então, uma pessoa carismática, tá? E que tem uma conexão muito direta com o povo, sobretudo o povo nordestino, que é também a minha origem. O segundo candidato do Podemos vai ser o Vladimir Codinhoto, que oriundo da Polícia Militar, é um oficial da reserva da Polícia Militar, mas alguém que hoje atua na qualificação de pessoas. É uma pessoa extremamente inteligente, seríssimo, sempre em pé e à ordem para defender o povo. É alguém que, com certeza, vai dar muito orgulho ao povo de Jundiaí. E eu, Marcos Dantas, pré-candidato a deputado federal. Então, o Podemos vai vir com 2 estaduais e um federal para garantir que Jundiaí tenha representação política. E vocês, o Podemos, vai ter candidato a senador? Existe hoje uma discussão. Nós tínhamos um candidato a presidente da República, do Podemos, que era o ex-juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, e na última hora houve um desentendimento, ele saiu. Foi coisa de psicultura, né? Trairagem. Eu tenho um grande respeito pela biografia dele enquanto juiz, na condução da Lava Jato, da qual eu participei. Então, eu tenho um respeito tão grande por ele como juiz que eu até fecho os olhos pelas bobagens que ele anda fazendo ultimamente. Mas, enfim, e em função disso, desestruturou um pouco a questão partidária e o senador ainda está indefinido. Mas é bem provável que nós tenhamos, sim, um candidato a Senado. Márcia. Quais outras carências que o senhor acha que... Vamos falar especificamente de Jundiaí? Opa! Que o senhor acredita que precisa se trabalhar caso o senhor seja eleito? Jundiaí tem, ao meu ver, um problema de uma democracia que está engessada. Eu acho que esse é o principal problema da cidade. Nós temos o mesmo grupo político que coordena, que manda na cidade há 2 décadas. E dessa vez houve uma consolidação de tal forma do poder que você não tem uma única voz dissonante. Ninguém fala absolutamente nada, reza sempre a mesma cartilha. Todos os vereadores, todos mesmo, estão lá dizendo amém para tudo. Isso não é bom. Não é bom para a democracia. Eu vejo, também não serei leviano de dizer, eu vejo grandes virtudes na gestão de Jundiaí. Vejo. Por exemplo, a gestão financeira, eu acho que é admirável, porque tem responsabilidade social, não gasta mais do que arrecada, e é uma cidade que arrecada 3 bilhões. 17ª arrecadação do país. Mas aí que está. Eu vejo a parte social de Jundiaí fragilizada. Eu vejo, por exemplo, na 17ª economia do Brasil, que é a nossa cidade, como é que você admite uma comunidade como Meias-Aço? Pessoas em condição desumana, como está lá. Como é que na 17ª economia do país, que tem uma arrecadação superior à metade das capitais brasileiras, quase igual a um estado, como é que você admite que no Tijuco Preto nós tenhamos pessoas convivendo com esgoto a céu aberto? Passa lá uma tubulação de água que vai para um presídio e as pessoas que pagam impostos não têm água encanada no Tijuco Preto. E aí, essas contradições sociais, uma delas, talvez, acho que você mora na ponte São João. Os idosos da Ponte São João. Ele já tem seu CPF, cuidado, hein? É o vício de profissão. Nós investigamos, Que medo. É um vício de profissão, mas brincadeiras à parte. Eu sabia que você morava na Ponte São João. Me parece que um dos principais problemas da cidade é a questão da segurança. E a ponte é um lugar maravilhoso, mas um idoso na Ponte São João, e eu tenho alguns amigos que moram lá, ele não consegue sair depois das 17 horas, porque ele se sente com medo, ele fica preso dentro de casa, ele se sente refém da própria realidade. Então, essa falta de sensibilidade social, ao meu ver, é o principal produto. É o principal defeito de Jundiaí, da gestão de Jundiaí. E só pegando o último exemplo, a questão do vetor oeste, onde mora, sei lá, talvez 1/3 da população de Jundiaí hoje mora no vetor oeste, pessoas de uma origem, grande parte, inclusive, nordestinos, e que tem um problema muito sério. Lá, uma população gigantesca não tem uma agência bancária e não tem uma agência da Caixa Econômica Federal. Por quê? A Caixa não permite em função da questão da segurança. Custava colocar um posto da guarda lá para garantir segurança e poder abrir uma agência e aquela pessoa idosa poder receber sua aposentadoria, aquela mulher grávida poder pegar um benefício. Ou seja, são questões que eu vejo dessa forma. Ou seja, a gestão financeira é muito eficiente na cidade, mas a questão social, ela deixa a desejar. E falta uma voz altiva que diga, olha, aqui está errado. Em 2020, eu tentei ser essa voz. E eu gostaria até de mostrar para vocês, se for permitido,
O que se faz com quem ousa discutir em Jundiaí? Na eleição, eu recebi mais de 20 processos por calúnia e difamação. E sabe o que é que eu dizia? Coisas triviais, do tipo, percebo indícios de corrupção em Jundiaí. Vamos fazer uma auditoria. Qualquer gestor público, Anselmo, gostaria disso. Se eu fosse dono de uma empresa e alguém dissesse para mim, olha, talvez tenha alguma coisa errada, por que você não contrata uma auditoria? Um gestor moderno, o que ele faria? Contrataria essa auditoria. Se tivesse problemas, demitiria a pessoa, encaminharia ao Ministério Público e estaria resolvido. E se não, seria um selo de qualidade para a gestão. Mas, ao invés disso, entraram com mais de 20 processos contra mim. Sabe o que é o melhor? A Justiça Eleitoral indeferiu todos. Inclusive, um deles, eu tenho aqui o prazer de ler para vocês, me causou bastante alegria. O que é que o juiz de direito falou? Ao imputar os crimes em sua denúncia, o representante do Ministério Público, olvidando de suas funções institucionais, prestou-se a auxiliar um dos políticos de maior expressão do município a calar seus opositores e deixar de prestar conta de sua administração. Um juiz, o nome está aqui, a sentença, Clóvis Elias também. Disse exatamente isso, que nós agíamos no nosso direito constitucional à crítica. Todo homem público, ele tem a obrigação de prestar contas. E todo homem público tem a obrigação de também fazer críticas e dizer o que está errado. E aceitar críticas. E aceitar críticas. É natural, é do processo. Então, essa foi uma dura lição para mim, mas eu estou bem acompanhado, Anselmo. Nós que trabalhamos na Lava Jato, não sei se vocês perceberam, Márcia, nos últimos tempos, o Deltan Dallagnol, que é meu colega de Lava Jato e que ingressou na política, está sendo processado porque, olha que coisa absurda, ele não recebeu diárias e ele não autorizou o pagamento de diárias, mas está sendo processado para devolver diárias que outros receberam. Ora, ele era o coordenador técnico. Que absurdo. Então, assim, a ideia é acabar com quem quer resolver o problema do combate à corrupção. Então, como foi feito com o Deltan Dallagnol, como está sendo feito com ele, está sendo feito comigo também. Entraram com dezenas de processos. Cada processo, a justiça diz, Marcos, você está certo, você está correto, a sua forma é lícita, você está no seu direito da crítica. Mas é um advogado que eu contrato. Vai retirando energia, vai retirando recursos. Porém, uma coisa, Anselmo, eu vou dizer para as pessoas que estão me ouvindo, não vão me calar. Essa voz aqui, esse sertanejo aqui, é preciso de muito mais para me calar. O povo de Jundiaí precisa de uma voz altiva e essa voz poderá ser Marcos Dantas, pré-candidato a deputado federal. Você falou em processo, nós jornalistas aqui estamos acostumados com processo. Né? Sim. A gente primeiro contava assim, 1, 2, agora é de penca, né? É. Mas inclusive tem um 20 contra a gente. Tem um meu? Tem mas foi lá em 2000 e... Quanto? A última. Foi a última? A última. Na última. Meu? Do PSL? Você pediu direito de resposta. Não, mas aí... A gente deu e fez as considerações, né? Fazer o quê? Não, Anselmo, nesse caso, a gente, no limite... Ninguém está brigando por isso. Claro. A ideia nossa é que a gente possa debater. Eu sou, antes de tudo, alguém que defende a democracia, o contraditório. Então, as pessoas têm que ter o direito de dizer, de dar sua opinião e arcar com o preço da sua opinião. Se você faz algo que é leviano, que você ofende a honra, que ofende a família, tem que pagar o preço. Agora, se você faz uma crítica à gestão, ser soterrado de ações para tentar calar a voz, é absurdo. É uma estratégia de tentar acabar. E não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu tenho uma opinião minha. Quanto mais me espreme, mais bravo eu fico. É igual massa de bolo, né? É igual massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Então... Aliás, o Alexandre de Moraes usa isso, né? O ministro do STF, ele tirou do ar a página do PCO. Que é o Partido da Causa Operária. Não concordo em nada com o Mas PCO. O direito deles falarem. O direito. Só isso. porque eles falaram que o Alexandre é o skinhead de toga. Pelo amor de Deus. Bom, skinhead tem perigoso, duas conotações. Né? Pelo amor pois de Deus. é. Tem a conotação de violência, aqueles grupos de skinhead, são carecas. Sim. E a tradução literal, o que é? Cabeça raspada. Que é o caso dele. Ele foi pro lado pior. Pois é. Bom, deixa Mas é muito triste você ver a Suprema Corte, que é o guardião da justiça, se prestar um papel desse, de tentar resolver, acabar com o debate de ideias, não aceitar uma crítica, né? Parece que não são juízes, são semideuses. E não são funcionários públicos como eu.
pago pelo povo. E ao você calar, você se aproxima muito da ditadura, né? Ah, A sim, censura, sim. que é... Eu tenho um pouco de receio disso, enfim. Me preocupa também. Eu acho que, enfim, pegando um pouco do resgate Desviando histórico... do assunto também, né? Mas desviando um pouco assim, do assunto, mas enfim, eu vejo que nós estamos numa espiral de ódio, como você bem disse, essa questão da polarização entre o bem e o mal, esquerda e direita, a gente tem que fugir disso, a gente tem que sair disso, a gente tem que fazer aquilo que é bom para o povo, chegar em consensos que sejam bons para o país, bons para o povo. Isso é importante. Esses consensos têm que ser criados. E não é entrando com 24 processos para tentar calar uma voz, não vão calar, que nós vamos resolver a democracia no país, que nós vamos encontrar problemas, resolução para os problemas do país. Não vai acontecer. Bom, todo deputado estadual, federal, ele sempre conta com uma assessoria. Sim. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Pois é. É impossível. Não é improvável, é impossível. Isso. É o compromisso de uma inauguração, uma viagem, um contato, uma audiência. E ele tem que votar, ele tem que participar de comissões, ele tem os projetos dele, então Sim. ele tem uma assessoria. Sim. Você pretende criar uma assessoria mais técnica, caso eleito, ou mais política, ou equilibrada? Necessariamente tem que ser equilibrada. Porque a assessoria técnica, ela é muito boa para dar solução, mas ela não tem sensibilidade com o povo. E o contrário também é verdade. A assessoria política, ela é muito boa para ouvir as pessoas, mas ela não sabe o que fazer com as queixas. Então você tem que ter um corpo técnico e, ao mesmo tempo, que tenha afinidade com o povo, que é a grande crítica que eu faço a Jundiaí. Nós temos aqui um corpo técnico financeiro muito bom, mas falta sensibilidade social, como eu apontei alguns casos. Então, no nosso caso, a nossa ideia é que haver um equilíbrio entre a dimensão técnica e a dimensão política. Uma sem a outra não funciona. Não funciona. Marcos, nós estamos aí com um período bastante extenso sem um representante. Sim. No Congresso. Na Assembleia nós temos, né, um representante que não é especificamente de Jundiaí, É um né? puxadinho. É um puxadinho. O Alexandre Pereira é um puxadinho. é um puxadinho. Dito pelo Anselmo. Não por mim, dito Mas pelo reside Anselmo. na cidade, alguém Sim. que ajuda as entidades. Mas viu, ele tem estado inteiro. Tudo bem, ele é um deputado estadual. Mas a gente não pode considerá-lo literalmente... Nós não nos sentimos sim, representados. Perfeito, exato. perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que representa ou o que não representa, né? O que falta, a falta que faz não ter, né, para quem reclamar, a quem reclamar nesse momento. Eu vou dar um exemplo. O Braille, a TEAL, são duas das entidades que eu conheço, seríssimas. À frente dessas duas entidades, pessoas muito sérias, dedicadas, e passam muita dificuldade. Por quê? Porque precisam de recurso, e o recurso é todo mês. Todo mês. Então, assim, no que pese a prefeitura fazer aportes, é fundamental que você tenha outras possibilidades. E aí um representante federal, você tendo, a cidade tendo um representante federal, você pode carrear recursos, você pode criar convênios que garanta que essas duas entidades, eu estou citando apenas duas, que talvez sejam as duas mais conhecidas, mas quantas outras nós não temos na cidade? E estou apenas citando um exemplo. Vou pegar o caso da saúde, que talvez seja o mais emblemático. Nós temos um hospital maravilhoso, com um corpo técnico maravilhoso, o São Vicente, mas, porém, ele está afogado, sufocado, não dá mais conta. Nós precisamos criar na nossa região pelo menos mais 2 hospitais, com especialidades que possam ser divididas, talvez em Campo Limpo, talvez em Tupéva, mas pelo menos mais 2 hospitais, de modo que a gente possa desafogar um pouquinho o São Vicente. Então, assim, um representante federal irá brigar exatamente por isso, para garantir que isso aconteça, ou com recurso federal, e no caso de um deputado estadual, também de recursos do governo do estado. Aliás, Anselmo, eu não entendo como é que não foi feito. Por exemplo, o nosso prefeito tinha uma relação muito próxima com o Dória, que é o ex-governador. Eu não sei, era uma relação muito boa para fazer lockdown, mas era uma relação muito ruim para conseguir recursos para Jundiaí. Então, assim, eu não sei por que não foi feito. Mas já que não foi feito, se o povo de Jundiaí nos apoiar, nós certamente iremos buscar recursos para criar pelo menos 2 unidades hospitalares com recurso federal na nossa região para desafogar o nosso São Vicente. Várzea Paulista deve começar a construir seu hospital ainda este ano.
Que belo de bom. um projeto. Que bom, que Então bom. aí na conta aí fica faltando um. Olha, agora, o duro do projeto é que, assim, quando muda o governo, o projeto muda também, ele é engavetado, ele some, desaparece, aquela maquete bonita deixa de existir. Se não houver vontade política e homens públicos, por exemplo, no meu caso, para mim não importa quem iniciou o projeto. O que importa é que o povo se beneficie. Então, de público, assumo o compromisso de, independente de qualquer coisa, de quem tenha começado o projeto, dar andamento para que a gente possa trazer essa unidade hospitalar para a nossa região. Você já falou de um assunto de tributação, né, de pagamento de imposto. Sim. Sempre que um pré-candidato ou um candidato toca nesse assunto, os olhos do eleitor brilham. Sim. Porque a gente sempre quer isso, pagar menos imposto, né? Pagar nenhum, de preferência. Não, aí é uma utopia, aí é uma utopia. É, exato. Eu queria saber, na prática, de que forma isso poderia ser feito. O senhor tem algum projeto? Ou Vários. Veja bem, nós temos hoje no Brasil o que a gente chama de esquizofrenia tributária. O nosso sistema é tão complexo, mas tão complexo, a quantidade de impostos. E nós temos impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais, alguns que incidem sobre a mesma base de cálculo, e nós precisamos simplificar isso. Inicialmente, as pessoas querem fazer uma reforma tributária que resolva tudo do dia para a noite. Não funciona. Porque os atores eles não vão aceitar perder. O município não vai querer perder, os estados não vão querer perder, a União não vai querer perder, setores econômicos, agricultura, comércio, indústria não vão querer perder. Só que tem que ser um ganha-ganha. Todos temos que ganhar. Quando a gente simplifica o processo, você consegue reduzir cargas tributárias, você consegue reduzir alíquotas. Então, uma das formas é simplificando, pegando, por exemplo, os tributos federais, reduzindo esses tributos, que hoje são vários, para um só. E aí, num segundo momento, você faz uma negociação com os estados, e aí você agrega o ICMS, que hoje é uma loucura. Para quem vende uma mercadoria para o Rio Grande do Sul, ele usa um sistema. Para quem vende para o Nordeste é outro. Ou seja, imagine o nosso empresário aqui da cidade que vende aí para o país inteiro. Ele gasta muito dinheiro com assessoria, por exemplo, contábil. Esses recursos poderão ser carreados para outras coisas. Então, é possível simplificar e, num segundo momento, reduzir as alíquotas. Vou dar um exemplo para você. Existe um estudo da Universidade de São Paulo que diz o seguinte: somente simplificando, isso que eu acabei de falar para você, olha, a gente não quer grandes coisas, você já aumenta 1% no PIB. Tem noção do que é isso? É muito dinheiro. É muito dinheiro e são muitos empregos. Para um país que tem 13, 14 milhões de pessoas desempregadas, na nossa região, graças a Deus, nós não temos esse problema, mas aqui à nossa porta, chegando aqui aos borbotões, temos pessoas que chegam desesperadas, precisando de emprego. E apenas essa simples medida, simplificar os tributos federais, daria 1% no PIB de incremento. Então, assim, são coisas que vai demandar muita discussão, vai demandar muita conversa, mas é necessário. É porque ninguém quer abrir mão de deixar de pagar o imposto. E o senhor está falando de uma ponta, né? Eu estou falando da outra, que sou eu, consumidora. Às vezes eu tomo um café, eu não tenho ideia de quanto imposto eu estou pagando em cima daquele cafezinho, né? Mas na nota vem. Vem, Anselmo, mas quando te dá uma nota. Então, aí no caso do café, quase 30%. Se você colocar açúcar, isso aí vai para quase 40%. Veja bem. E o uísque, então? Aí, de cada um, você bebe um e o governo bebe outro. Exatamente. Pior que o governo me dá o falso e fica com o verdadeiro. Marcos, o nosso tempo é meio... É escasso, né? Não vou dizer escasso, é meio controlado. Porque a gente procurou, todos os candidatos entrevistados aqui, a gente procurou dar mais ou menos, mesmo tempo. Questão de ser equânime, né? Perfeito. É um princípio da democracia que eu também defendo. Ser isonomia, né? Sim. Porque você fica 1 hora com o candidato, você tem bastante para falar, você conversaria 1 hora brincando. Mas o problema é que vai dar impressão, né? Que está favorecendo em detrimento dos demais. E aí a gente toma um processo também. Agora pode. Ainda a gente não... Mas lá na frente... Você tem que cronometrar. Deu 1 minuto. É verdade. Mas então eu vou lhe fazer uma provocação democrática. Se for o caso, me convidem que eu voltarei aqui para a gente discutir temas de interesse da nossa cidade, da nossa região, ou o tema que vocês acharem mais conveniente. Eu vou mais longe. Você entende bem da coisa. Mesmo que você não seja eleito... Voltarei. Eu estou falando num cenário pessimista. Sim. Sabe, jogo a gente ganha ou perde. Exatamente. E a democracia é isso. Empata só o Palmeiras, né? Mas o resto é...
Então, Que o Palmeiras. porque você tem assuntos para falar. É. E olha que conhecimento. eu nem falei de combate à corrupção, que é a minha pauta principal. Então, dá um programa inteiro só para falar sobre isso, Então. falar sobre a Lava Jato, sobre a nossa participação na Lava Jato, e que nós queríamos, inclusive, fazer essa discussão aqui na nossa cidade. Mas, enfim, será um prazer retornar. Então você entende a questão do tempo. Perfeitamente, perfeitamente. Então, ok. Esse foi o Marcos Dantas. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo partido Podemos, que aqui em Jundiaí é presidido pelo Antônio Inácio, é isso? Isso. E o mais... Toninho, O Brasília. Dica, o Dica é O Dica é candidato um dos a- maiores expoentes, deputado estadual, e o Vladimir Codinhoto, deputado estadual também da nossa cidade. que é um policial militar reformado. Já. Isso, exatamente. E que hoje atua na área de, enfim, lideranças, buscar lideranças, capacitação de lideranças, é alguém que... Ok. Então, boa sorte, boa campanha e Márcia, vamos ver o Obrigada. que acontece em outubro. maravilha, maravilha. Beleza? Muito obrigado.